pouquinho, né? Porque ela está muito abalada também. Botamos ela numa escola próxima à casa onde eu moro, né? E ela também pergunta muito pela mãe, quer ver a mãe, né? Porque no dia ela saiu corrida com o Francisco, né? Com o pai de sangue, com a roupa do corpo e descalça, né? Ela conta e tá bem pensando sobre isso, né? E ela estava em Agora, casa, né, no momento em que tudo aconteceu. O que é que ela contou para a família do que ela viu, do que ela ouviu? Ela disse que não chegou a ver a minha mãe ser golpeada, né? Não chegou a ver a minha mãe ferida, mas que escutou os gritos de socorro de minha mãe pedindo ajuda, que ela chorava bastante, queria ver a mãe, inclusive o Francisco, né? Disse para ela: agora você não vai ver sua mãe não, depois você vê mamãe. E ela chorando, correndo com ele, né, para fugir o mais rápido possível, né? Pois é, você quer falar com a gente? Pode falar. não, eu gostaria de resumir a história para que o povo que está em casa entenda. Quer dizer, nós temos um crápula, mais um crápula covarde, bandido, que tenta cometer o feminicídio. Esse é o principal ponto da história, correto, Maíra? Ela não é filha do crápula, ela é enteada. A mãe dela é que Exato. está na UTI, entre a vida e a morte, mas ela já vem com a notícia boa, sendo que a mãe sobreviveu. Aí eu pergunto, esse bandido que a gente vai botar no ar agora, é isso possível? Esse bandido, quantas vezes esse bandido aí, ó, tentou matar a mãe dela? Quantas vezes? Quantas vezes vocês presenciaram cena de violência deste crápula tentando matar a sua mãe? Quantas vezes o Francisco? Quantas vezes o Francisco, né, vocês presenciaram ele agredindo a Vanessa e tentando também contra a vida dela, assim? Várias vezes, né? Inclusive eu saí de casa, que eu morava com minha mãe e minha irmã de 6 anos de idade. E com ele, a gente morava todo mundo aqui na Cajazeiras, né? Na Boca da Mata. Várias vezes a gente já viu, inclusive eu saí de casa porque eu tinha um mau relacionamento com ele. Ele também me agredia tanto verbalmente, né? Quanto tentou me agredir fisicamente, mas só que ela interviu, né? E várias vezes a gente já viu minha mãe ser violentada por ele, né? Eu discutia com ele feio porque eu cheguei a presenciar ele tentando bater nela, já chegou a bater, engarguelou ela, tentou tirar a vida dela. Ela só foi salva, na verdade, porque minha irmã estava no quarto dormindo, né? Aí desceu e ele tomou um susto e tirou as mãos dela, mas foi várias e várias vezes. Isso todo mundo aqui que conhece a gente sabe. Não como é o nome? Não é novidade, né? Ou seja, não é novidade, não é coisa nova. É coisa já que vem acontecendo há muito tempo. Inclusive, meu avô que é falecido já sabia disso e tudo. Ficava muito abalado com essa situação toda. Não é novo, não. Isso é velho, é antigo. E a Vanessa, ela não conseguia se desvencilhar desse relacionamento, principalmente por causa da filha pequena. Tanto que em dezembro do ano passado, ela registrou uma queixa na delegacia da mulher, mas não seguiu o processo por medo. Inclusive, ela tinha muito medo das ameaças que ele fazia. Tinha muito medo das ameaças, porque ele fazia, né? Tanto pessoalmente pelo do crápula WhatsApp, da mulher, né? é isso? Por ligação. Era muito horrível, ameaças, né? Muito terríveis mesmo. Ia lá, fazia agonia lá na porta onde ela morava. A menina de 6 anos, minha irmã, via tudo. Já chegou a presenciar, né? Ele ia agredindo ela, xingando ela, entendeu? E a gente corria, né, atrás para poder ela ir na delegacia, incentivando, né, na verdade, que ela fosse, só que ela tinha muito medo, né? Aí por esse medo que ela não chegou a depor na delegacia, foi, mas não levou adiante. E aí é isso que a gente quer, só justiça, né? Inclusive, ninguém merece passar pelo que minha mãe passou e está passando nesse momento, né? Pois é, diga. Hoje, esse bandido está foragido. Esse covarde está foragido, né? E para que você entenda, a mãe que está aí em estado gravíssimo, essa aí que está aí em estado gravíssimo, ela tem uma filha pequena com esse crápula, certo? A pergunta é, a filha pequena também presenciou tudo isso? A filha pequena e ele está foragido. Ele trabalha, não? Sabe dizer com o que é que ele trabalha, Vanessa?
Ele é aposentado atualmente, mas ele trabalhava de gerente de RH. Era gerente de RH ele. E essas agressões aconteciam na frente da criança, inclusive no dia que ele, dessa última agressão, na sexta-feira, a sua irmã de 6 anos estava dentro de casa, ela ouviu toda a gritaria. Ela ouviu, né? Graças a Deus que ela não chegou a presenciar, né, toda a agressão, porque ele foi realmente para matar, né? Tanto assim que ele só não golpeou mais, né, porque a faca quebrou. E ela sempre via, porque ela estava colada com minha mãe, estava colada com ele, né? Tanto aqui na Boca da Mata, quanto na Cajazeiras 10, que é onde ele reside atualmente. E via tudo, escutava tudo. Agora, Vanessa, você disse que um amigo dele chegou a ver que tinha uns dias que ele estava andando com uma faca, né, já na roupa. Então você acha que ele já estava premeditando fazer isso? Com certeza, né? Porque, como eu falei, ele ameaçou que um dia fez. E já estava andando com essa faca, né? Já estava premeditando tudo na mente dele. E agora é isso, né? Como é que vocês estão tratando com sua irmã, né, de 6 anos, né? Porque para uma criança de 6 anos, tá sempre nesse clima de tensão, ouvindo essa gritaria e ver a cena, né? Depois também que sua mãe saiu para pedir ajuda e tudo. Como é que ela tá, né, nesse momento? Ela tá muito sofrida, né? Tá muito abalada. E como eu encontrei ela, né, depois da agonia, eu procurei não perguntar muita coisa, né? Porque é muito triste, né, para uma criança. Ela tem 6 anos de idade, mas ela entende muita coisa. Inclusive, a gente está precisando, né, de psicóloga, de ajuda para ela, porque ela está muito abalada. Não chegou a ver, né, os golpes, como eu falei, mas só que ela vem vendo nessa situação, vivendo também com a minha mãe há muito tempo, praticamente desde a barriga, né? Essas agressões são desde que ela estava grávida, Zé, pelo que a Vanessa está contando para a gente, ou seja, um relacionamento abusivo aí que pelo menos, né, que a gente tem conhecimento aqui já, 6 anos, né, 7, com o tempo que ela ficou mais ou menos na barriga, ou seja, mais ou menos 7 anos essas agressões contínuas, ou seja, a criança já nasceu vendo os pais brigando, sempre discutindo em casa e a Vanessa sendo agredida pelo ex-companheiro, né, pelo pai da criança. Então essa menina desde sempre viu isso, inclusive ela tinha um certo receio de ficar na casa do pai depois que eles se separaram, tinha medo de estar perto dele, né, com medo de vivenciar isso de novo. Tinha muito medo, sim. Ele também ficava incentivando a ela, né, a falar coisas, né, dizendo que não queria ter contato com minha mãe. Ele queria de toda forma tirar minha irmã de minha mãe. Inclusive, ela foi na vara da família. Isso também foi que revoltou ele, entendeu? E a gente também pede, né, ajuda de todas as formas, tanto ajuda para que ela tenha, né, uma advogada, né, para poder responder por ela, né, porque no momento ela está hospitalizada, não está em condições ainda de falar e tal. E a menina pequena também está precisando de um psicóloga, né, de uma ajuda. Eu peço encarecidamente, por favor, de todo o coração, que se alguém estiver me escutando e puder ajudar, eu peço ajuda. Então, Zé, fica aqui o apelo, né, da Vanessa, que está precisando aí dessa ajuda para a irmãzinha pequena de 6 anos de idade, que precisa de um psicólogo, um acompanhamento nesse momento. O que a família fez de início foi colocar ela numa escola para que ela se distraia um pouco, né, que os professores consigam já dar esse apoio inicial, já que eles estão se revezando aqui no hospital para acompanhar a Vanessa, né, que está aí nesse processo de recuperação, Zé. Maíra, imagina uma criança de 6 anos presenciando todos os dias a mãe sendo espancada por um crápula desse. Tá? Eu gostaria do tempo todo colocar a foto desse bandido. Ele está foragido. A prisão já foi decretada. Então, a maior vitória nossa agora é prender esse safado. Sabe? Porque, olha, tem um vídeo que eu vou rodar, não sei se tem áudio, mas tem um vídeo desta senhora na maca que praticamente ela não fala. Eu acho que ela levou 4 golpes de faca e alguns no rosto, porque ela não consegue. É um vídeo que está rodando aí, eu acho que é esse aí, né? Aí, vamos ouvir isso aí? Costurada. Eu dou aqui. Aí, é aquele pedaço de vídeo só, ela está se queixando de fortes dores, Deus foi benevolente, Deus como sempre na frente, e ela está saindo dessa. Mas o que é que a gente precisa para ela sair dessa de vez? É colocar a nossa polícia, Maíra. É fazer a justiça. Esse crápula aí, ele não pode ter a chance
de passar pelo núcleo de custódia. Porque ele é um agressor quanto mais. Ele espancou a mãe dessa garota violentamente. Só uma pergunta. E o pai de sangue dela, Maíra? Eu vi, perdão, eu não prestei atenção, mas eu vi você falar em relação ao pai de sangue dela. E o pai de sangue das duas garotas, qual a posição dele? Olha, Zé, o pai de sangue dessa garotinha de 6 anos é o agressor, é o Francisco. Agora, o pai da Vanessa, que está aqui comigo, no momento da agressão, ele ajudou, inclusive, a trazer a Vanessa, a ex-mulher, aqui para o hospital. Se não fosse ele, os vizinhos não teriam conseguido chegar a tempo de salvar a vida dela. Então, o papel dele foi fundamental nesse momento. E em relação às agressões, que você estava falando, a gente vendo o vídeo, né? Essas marcas no rosto foram os socos que ela tomou. Ele deu muito murro na face dela antes de pegar a faca e agredi-la com a faca. E aí desferiu 7 golpes. Inclusive, atingiu alguns órgãos, ela chegou a ter princípio de infecção aqui no hospital, por isso que estava na UTI, estava em coma induzido. A sedação, então, foi tirada porque esse risco de infecção ele já diminuiu e aí por isso que a família agora está esperançosa na recuperação da Vanessa. E essa é a situação, né? O seu pai, então, de sangue, que foi fundamental nessa ajuda, nesse auxílio para sua mãe. O que é que ele achava em relação a esse relacionamento abusivo que ela estava vivendo? É um absurdo, né? Inclusive, ele também incentivava a minha mãe a se separar do Francisco, aconselhava como todos os meus familiares, né? Todos nós aconselhávamos ela para poder sair, mesmo porque ela vivia essa agressão e também por causa da menina, né? Presenciando, ele não tinha nem o pudor, né? Ele brigava com ela, discutia, xingava ela na frente da criança de 6 anos de idade, né? Só quem tentava fazer alguma coisa por ela e por Isabel, né, para tentar acabar com essa agonia, era a gente de nossa família, mesmo porque a família dele não sabia de nada, né, os afastados. Os próximos fingiam que não sabia. E aí vocês ficavam nessa situação desprotegida. Você tentou levar sua mãe em algum momento para fazer algum acompanhamento psicológico, para entender por que ela não conseguia sair desse relacionamento abusivo? Sim, a gente tentou várias vezes, né, buscar ajuda psicológica para ela também, para Isabel, minha irmã, não conseguia de 6 sair. anos. Só que a gente sabe que é difícil, mas mesmo assim a gente tentava, né? E não conseguiu, né, no momento. E é isso. E ela dependia muito dele, né, financeiramente? Dependia muito dele, tanto assim que a escola da menina, né, tá há 1 ano sem pagar. Inclusive eu vou estar com o papel. Logo após dessa reportagem eu vou buscar o papel, né, para poder também levar na vara da família, porque vai precisar lá. Ela não vai poder ir na vara da família porque ela está muito debilitada, né, tá sensível. E inclusive ele não pagava a escola da menina, elas estavam vivendo numa situação muito precária, né, sem luz, sem água, sem comida. Ele dizia para minha mãe que se ela voltasse com ele, que ele fazia, né, o pagamento da água, fazia o pagamento da luz. E ela não voltou, não queria de jeito nenhum. Ela cansou. Né? Ela cansou. E ela imaginava, né, no dia que ele chegou, porque ele chegou querendo conversar, né? Ela esperava que nessa conversa ele fosse até dar alguma ajuda a ela na sexta-feira. Exatamente, na sexta-feira, inclusive, ele entrou, né? Porque ela permitiu, porque ele falou para ela que queria conversar, né? Sobre a situação deles dois, né? Naquela lábiazinha. Já estava, né, portando a faca, só que a gente não imaginava, ela mesma não imaginava, ela falou no dia do ato, né, que aconteceu, que ela estava um pouco grogue, né, porque perdeu muito sangue, mas ela falou que abriu na inocência, que ela não imaginava de jeito nenhum, e que foi lá que ele iniciou, né, a conversa, começou a discutir feio, agrediu ela muito no rosto, ela está muito inchadinha, né, por causa das agressões no rosto, o rosto também, as orelhas e tal. E aí foi aí que aconteceu tudo, né? Essa tragédia. Ela não imaginava de jeito nenhum. Ela abriu pensando que iria simplesmente só conversar com ele, mas não sabia que ele já portava a arma do crime com ele. Pois é, Zé. Aqui o depoimento é da Vanessa, né, que é filha do primeiro casamento da Vanessa, e a irmãzinha dela de 6 anos, que é a filha aí do agressor, né, que presenciava todas essas agressões desde pequena. Olha, Maíra, eu tenho que confessar um negócio, sabe? Elementos como esse aí, tentativa de feminicídio, sabe? O cara que pratica o feminicídio, mas ele não tentou não, ele foi para matar mesmo. A salvação desta senhora foi Jesus e a filhinha de 6 anos de idade. Eu fico imaginando, viu, Maíra? Você como mulher,
e que luta pelos direitos da mulher e luta democraticamente na sua razão. Você está fazendo uma reportagem desta e olhando uma filha, né, na sua frente, uma filha de sangue da mulher e uma enteada de um crápula desse. Porque um cara desse aí, esse canalha, do mesmo jeito e da mesma coragem que ele teve de tentar matar a mulher, são crápulas como esse que tenta violentar até mesmo a filha. E isso a gente vê em vários casos que a gente mostra aqui. Agora, tenha certeza, a Record TV Itapuã, o jornalismo nosso nunca vai esquecer dela positivamente, como uma mãe guerreira, uma mãe que tentou se livrar desse canalha, que não conseguiu, por amor a uma filha de 6 anos, e pelo que eu entendi, ele se sujeitava a pagar água e luz e ela, coitada, amarrada nesta situação, voltava para ele. Isso acontece nas melhores casas, não só na classe C, D e S, seu Fábio Tucílio, na classe A, B, na classe A principalmente, quando o canalha domina de uma forma imperador, com muito dinheiro, mandando, agredindo, desmandando, e ela se submete ao luxo. Nesta situação aí não. A mãe dela se submete a não morrer de fome, a ter água e luz para a família. E por isso, quase pagava para ver. Maíra, eu volto já com você, porque aqui foi uma tentativa de feminicídio. A filha dela está aí esperando uma solução. Então, Maíra, eu volto já para você, porque a gente vai mostrar agora uma mulher de 31 anos de idade, grávida de 3 meses, foi morta a facadas, não pelo marido, não pelo padrasto, não, pelo genro. Agora já é um outro assunto. O caso aconteceu aqui na região metropolitana de Salvador e o motivo do crime ainda é desconhecido. Agora é o genro. O desabafo é da mãe da vítima. Quando eu cheguei em casa, ligaram para mim, aí quando eu atendi o celular, eu não vi mais nada, já falando que tinha matado minha filha, esfaqueado. E aí eu desmaiei, não vi mais nada. Aí foi que a menina chegou e atendeu, a minha vizinha atendeu, e aí falou. E aí eu não sei mais de nada. Elaine Bastos Barbosa, de 31 anos, estava grávida de 3 meses. O crime ocorreu por volta das 7 da noite desta terça-feira, dentro desta casa na rua Maria Emília, no bairro Camaçari de Dentro. Segundo familiares da vítima, Elaine foi morta a facadas pelo próprio genro, que namorava com a filha dela de 15 anos. Ainda não se sabe o porquê. Vizinhos tentaram pedir ajuda, mas já era tarde demais. Quando aconteceu, a amiga que estava com ela saiu na rua gritando e pedindo ajuda para a gente chamar o SAMU, o pessoal. Aí quando a gente viu o que estava acontecendo, por eu trabalhar no SAMU, aí eu fui lá. E quando eu vi, ela já estava caída já. E aí a gente começou a tentar reanimar ela e o pessoal chamando o SAMU, que até demorou um pouquinho para chegar, mas não tinha muita coisa a ser feita mais quando aconteceu. O caso é investigado pela 18ª Delegacia de Camaçari. A polícia ainda não tem pistas do paradeiro do suspeito. A senhora tem ideia por que ele matou a sua filha? Não, isso aí agora eu não tenho ideia não, filho. Porque eles se davam tão bem, eles dois se davam tão bem que eu agora não tenho ideia. Olha, é inacreditável, gente. É marido matando mulher, mulher jogando ácido no rosto do marido, agora é genro matando a sogra. A que ponto nós estamos chegando? Tudo isso pela falta e pelo prazer de primeiro matar, porque o cidadão que pratica um crime como esse aí, ele tem o prazer de matar. Ele é bandido, ele é canalha. Não me venham com surto, psicopata, ele é louco, ele é maluco. Não. Ele faz porque ele tem um prazer e a intenção de matar. E segundo, é porque ele é covarde. E terceiro, é que ele quer que a mulher seja patrimônio dele. Nesse caso, ele queria que a sogra, porque estava interferindo na relação, ele deu um jeito, matou a senhora. Qual é a pena para um vagabundo desse? Tem que passar por núcleo de custódia ainda? Não acredito. Agora vamos para Gomes Nascimento. A polícia investiga um crime cercado de mistério. O tio
Olha só, eu recebi isso ontem, meio-dia. E aí tem o tio e o sobrinho foram assassinados em uma oficina no bairro do Lobato. Aí tem o tio e o sobrinho. Nesse caso, Gomes, eu ouvi dizer, chegou ao meu ouvido, aqui na redação, que tem dedo de mulher na área. Gomes Nascimento, boa tarde. Boa tarde para vocês, Eduardo. Uma ótima tarde a todos que acompanham neste momento o Balanço Geral, nos dando a honra da audiência. A motivação, Zé, segue desconhecida pelos investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Essa é uma linha que uma mulher estaria envolvida aí na morte, né? A morte teria ocorrido por conta de uma mulher. Ainda não se sabe quem era o alvo dos assassinos, que chegaram a pé no bairro do Lobato, próximo a uma madeireira famosa que tem na Avenida Suburbana, e começaram a atirar. Osmar Gonçalves Batista, de 29 anos, o sobrinho morreu na hora. O tio, Robson dos Santos Batista, de 35 anos, chegou a ser socorrido para o hospital do subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos. Uma terceira pessoa, que seria um funcionário da oficina, também foi baleado. Esse continua internado na UPA de Pirajá, aguardando para realizar um procedimento cirúrgico. Os corpos de tio e sobrinho já foram liberados aqui do Departamento de Polícia Técnica. O sepultamento deve acontecer hoje à tarde por volta das 4 horas. Então, ainda está todo mundo sem entender o que realmente aconteceu e o que teria motivado os assassinos a matarem a sangue frio tio e sobrinho dentro da loja de peças. Eles tinham uma loja de peças na Avenida Suburbana, eram bastante conhecidos não só pelos moradores ali da Suburbana, como gente de toda parte da cidade. As pessoas que desciam para a Avenida Suburbana, para o subúrbio, para comprar peças e ajeitar os carros, os veículos, na loja lá de tio e sobrinho. Eram profissionais conhecidos e reconhecidos pelo bom trabalho que faziam nesta oficina lá na Avenida Suburbana. Mas que ontem eles estavam trabalhando normalmente, atendendo clientes, né, fazendo serviços, quando foram surpreendidos por homens armados que já chegaram atirando. Chegaram a pé, chegaram atirando e fugiram em seguida. Agora, a polícia conta também com a população, porque foi um horário de grande movimento na Avenida Suburbana. É possível sim que muita gente viu quem foi que matou tio e sobrinho. E a polícia pede para que essas pessoas entrem em contato com o Disque Denúncia através do 3235-0000. A polícia continua à procura dos suspeitos de terem matado tio e sobrinho ontem pela manhã, no finalzinho da manhã, em uma loja de peças, em uma oficina que fica na Avenida Suburbana, bem próximo a uma madeireira famosa. Tio e sobrinho que eram bastante conhecidos na região há muito tempo, que principalmente o Robson, há muito tempo que tinha oficina lá na Avenida Suburbana, e infelizmente ontem acabaram morrendo de uma maneira cruel. Foram executados em plena luz do dia, Zé Eduardo. Ok, aí está a situação. Daqui a pouquinho o Matheus Borges, ele vem com detalhes importantes, porque vai ter a família, familiares desses dois rapazes que foram assassinados brutalmente. Eles eram donos de uma sucata aí na área do Lobato, eram sérios, né? Eram pessoas sérias, comprometidas com o trabalho. Mas segundo bateu aqui a informação, tem mulher no meio. E o Matheus Borges vai relatar para a gente já já, porque a polícia prendeu uma dupla no bairro do Lobato. Atenção, Calil, em posse de maconha e crack. Essa dupla aí, Calil, estava passeando as duas. Boa tarde para você, Zé. Boa tarde, telespectador do Balanço Geral. As equipes da 14ª Companhia de Polícia Militar capturaram ontem, isso foi realmente no Lobato, subúrbio ferroviário de Salvador, Gleidson Silva Leite, conhecido como Sabiá, de 21 anos, e David da Cunha Barbosa, de 18 anos, o Marquim. Eles foram flagrados com drogas. Com a dupla foram apreendidos um tablete e 13 trouxas de maconha, além de 50 pedras de crack, embalagens para armazenar drogas. Eles foram encaminhados para a delegacia territorial do bairro. Sabiá e Marquim
foram autuados por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Tá aí o material que foi encontrado com a dupla e agora eles vão responder à justiça por tráfico de drogas e associação ao tráfico, Zé. 12h23 na Bahia. Olha, gente, agendar uma consulta através do SUS é um suplício. E cada dia que passa, tá mais difícil ainda. Dona Edneia, olha lá, ela precisa urgente fazer um tratamento. O caso dela é grave. Ela só conseguiu marcar para julho. Ah, Zé, mas nós já acabamos julho, então ela marcou não. Julho de 2020. O que parecia ser solução só fez aumentar o sofrimento e preocupação de Edneia. Finalmente, ela conseguiu agendar uma consulta ginecológica para julho, mas não para este ano, e sim o de 2020. Isso é um absurdo, porque eu já tenho mais de um ano com hemorragia e vou ter que aguardar mais um ano depois para passar pela consulta da ginecologista. E quando será que vai ser marcado esse exame para eu poder fazer? E quando será marcado essa esteroscopia para eu poder fazer, que é uma pequena cirurgia? Então é uma coisa revoltante. Eu estou revoltada com essa situação. Em fevereiro do ano passado, ou seja, há 1 ano e 5 meses, Edneia começou a apresentar um sangramento atípico. Com a persistência da hemorragia, ela procurou emergências. Os médicos falavam em suspeita de endometriose ou câncer. Eu sempre levei todos os exames que foram feitos e todos os médicos disseram a mim que eu tinha que fazer uma esteroscopia com biópsia para saber o motivo desse sangramento anormal. Edneia deu entrada na regulação em outubro do ano passado. De lá para cá, foram 9 meses de espera até conseguir um atendimento no Hospital da Mulher. Só que chegando lá na última semana, diferente do que esperava, ela passou apenas por uma triagem e pela sala de marcação, quando recebeu a notícia de que a consulta ginecológica só aconteceria 1 ano depois. Enquanto segue sem saber o que está provocando a hemorragia, a situação dela se agrava. Os remédios para amenizar as dores já não surtem efeito. Ela sente incômodo, tontura, vômitos. Já perdeu muito peso. Enquanto o período menstrual de uma mulher costuma durar de 3 a 5 dias, com ela acontece justamente o contrário. Esse é o tempo máximo que ela fica sem hemorragia durante o mês. Todas as medicações aqui que eu já tomei, nenhum mais está fazendo efeito. É a mesma coisa que nada, é a mesma coisa de eu estar tomando água, porque o organismo já se acostumou, já se habituou. E não passaram medicação nenhuma para aliviar minhas dores, mesmo eu pedindo. Não passaram medicação nem para aliviar as dores e nem para conter a hemorragia. Por causa do problema, Edneia não pode trabalhar, mal consegue andar. Ainda por cima, ela vive sozinha, depende da ajuda de vizinhos para tudo, da limpeza da casa a doações. Não tenho condições físicas e nem financeiras, porque estou desempregada no momento, então estou sendo ajuda com os vizinhos. Aqui é um lugar distante. Tanto que quando eu fui às 4 horas da manhã, quem me levou de carro, que eu não tenho condições de ônibus por motivo do sangramento, fluxo muito forte e das dores, foi o presidente da BENE da Associação Seu Osvaldo, que saiu 4 horas da manhã para me levar para o Hospital da Mulher. A residência onde mora fica no Jardim Campo Verde, localidade ao lado de Simões Filho, só que pertence ao município de Salvador. Para fazer agendamentos pelo SUS só na capital baiana. A distância para as unidades de saúde, a escassez de transporte público e a mobilidade reduzida em função das dores dificultam ainda mais o acesso dela à saúde. O único atendimento que eles fazem é caso de emergência, que faz uma medicação e libera para vir embora. E a minha dificuldade é essa, que não estou conseguindo atendimento médico em lugar nenhum. O único atendimento médico que eu consegui para fazer essa esteroscopia foi no Hospital da Mulher. Então, eu estou aguardando até hoje com essa dificuldade e essa espera de eu fazer esse procedimento. O único hospital que faz esse procedimento, do que eu saiba, é o Hospital da Mulher, tanto que eu fui regulada para lá. Olha, é uma coisa que eu fico assim imaginando o absurdo. Você precisar do SUS hoje, e aí você vê o ministro da Saúde chegar em Salvador
dar uma entrevista e falar que o Brasil está melhorando muito. Isso porque não é um parente dele que está aí, ó, com esse caminhão de remédio para ser atendido e na urgência vai ser marcado para julho de 2020. Isso é um desaforo, isso é uma falta de respeito ao ser humano, ao contribuinte, porque a gente paga nossos impostos, certo? Não importa o valor, cada um com o que deve pagar, mas para ser sacaneado dessa forma, é por isso que em outros países o povo está agindo de outra forma. Mas aqui, por enquanto, é na base da reclamação e do choro e da dor, seu Calil. Olha, Zé, nós até solicitamos uma nota do Hospital da Mulher e ainda estamos aguardando a resposta por parte do órgão sobre a situação dessa senhora. E é bom frisar o seguinte, que o que nós estamos mostrando e o que foi relatado pela paciente é que ainda é uma consulta, e ela mesmo questionou isso. Essa consulta é daqui a um ano, julho do ano que vem. Agora, vai ser necessário um exame. Quanto tempo mais ela vai ter que esperar? Porque se para fazer uma consulta é uma demora dessa eterna, imagina para fazer um procedimento médico, uma pequena cirurgia ou uma cirurgia e até um exame. Então nós estamos aí aguardando dos órgãos competentes, o SUS, finalmente, o que vai acontecer com essa senhora. E por que esse tempo de espera tão longo? Porque, como ela disse, em razão dos problemas que ela tem, já emagreceu bastante e ela está, pelo que a gente pode perceber no relato dela, de que a saúde dela está debilitada, Zé. Valeu, 12h29 na Bahia, aí está a cara do nosso país. A cara do nosso país, que eles dizem que o país está ótimo, está melhorando. Para eles, né? Para eles. A polícia ainda procura pelo segundo suspeito de invadir e roubar alunos e professores de uma escola municipal de Lauro de Freitas. Um deles foi preso logo depois do crime, mas o comparsa conseguiu escapar. Nas imagens gravadas pelas câmeras de segurança, é possível ver um dos assaltantes chegando na escola Itamar de Oliveira Rodrigues. Ele é esse, de camiseta verde, sorridente e simpático com o vigilante. Depois, é o comparsa que entra. Enquanto isso, a câmera não mostra, mas o assalto já estava acontecendo. Antes da fuga, os bandidos tomam a chave do vigilante e trancam o portão da escola. O crime aconteceu por volta das 8h30 da manhã desta terça-feira. Os suspeitos chegaram em uma motocicleta e se identificaram ao vigilante como pais de alunos. Quando conseguiram ter acesso à escola, anunciaram o assalto. Eles roubaram vários celulares de alunos e de funcionários da instituição de ensino. A mãe de uma estudante que estava na escola contou que o filho ficou apavorado. Muito desesperado. Chegou em choque, correndo lá, se tremendo todo. Ele disse que no momento só viu as correrias, os alunos, os coleguinhas dele caindo por cima dele. Tentou se esconder, né? Porque ele não tinha nada aí o que anda acontecendo no mundo, nas escolas. Ele pensou que ia acontecer também aqui. Por causa do ocorrido, as aulas foram suspensas e só devem retornar nesta quarta-feira. O assalto foi registrado na 23ª Delegacia em Lauro de Freitas. Horas depois do crime, a polícia prendeu um dos suspeitos. O outro continua sendo procurado. Vamos voltar a falar com a repórter Maíra Portela. Maíra, vamos voltar com você aí. Quais são os detalhes que você tem pra gente, hein, Maíra? Olha, Zé, a família, né, apesar de estar comemorando a melhora da Vanessa, né, aqui no hospital, que hoje apresentou já um quadro de melhora, já saiu do coma induzido, já conseguiu se comunicar com a família, ainda está muito abalada com tudo o que aconteceu, mas já conseguiu conversar, procurar saber da filha pequena. A família ainda está muito preocupada, né, porque o Francisco, ele continua solto, né, então ele está foragido, a justiça já decretou a prisão dele, mas ele continua desaparecido, então a família fica sempre naquele clima de tensão. Será que ele vai voltar
voltar para fazer mais alguma agressão. Os vizinhos ficaram muito abalados com tudo que aconteceu, estão muito temerosos. Ontem eu tive, né, próximo à casa deles e tudo para fazer uma reportagem, mostrar a situação. A Vanessa, né, filha da Vanessa, abriu as portas da casa para a gente, contou como tudo aconteceu. Os vizinhos estavam muito assustados, né, com a forma agressiva, né, do Francisco e com medo, inclusive, dele voltar e fazer algo também com essas pessoas que, inclusive, prestaram ajuda à Vanessa, né, que trouxeram ela até aqui ao hospital. E há também uma suspeita de que ele tenha fugido para o interior, porque ele tem família, Zé, no interior de Sergipe e também no Rio de Janeiro. Então, a sua irmã pequena, né, quando ele fugiu com ela no colo, ela chegou a ouvir ele comentar que estava pretendendo fugir. Para onde ele pretendia ir? Exatamente, né? Minha irmã Isabel chegou a relatar, né, pra gente, que a gente perguntou por alto, né? Porque como foi uma situação muito forte, né, para ela, a gente perguntou poucas coisas. E uma dessas coisas que ela falou foi isso, né? Foi que escutou o Francisco conversando com os familiares de fugir tanto para o interior quanto para o Rio de Janeiro, né? Onde ele reside. Ou aonde a família dele reside, me desculpa. E aí você acha que a família pode estar escondendo ele nesse momento? Com certeza, né? A família provavelmente deve estar escondendo ele nesse momento, porque eu não tiro a razão, né? Porque família é família, né? Infelizmente, a pessoa pode estar errada como for, mas sempre vai ajudar, né? Mas vocês esperam que até as mulheres da família dele se solidarizem com essa situação, por essa tentativa de feminicídio, né, que ele cometeu, e convençam ele a ele se entregar à polícia? Com certeza, né? Eu peço, né, que se elas estiverem me ouvindo, né, as mulheres da família dele, que conversem com ele, né, para que ele se entregue, porque eu não desejo isso para ninguém. Eu não desejo isso para ninguém mesmo. Como era a relação da família dele e com esse histórico, né, de agressões que sua mãe, por tantos anos, né, passou? Muitos não sabiam, né? Os que estão mais afastados não sabiam, né? Os que sabiam mesmo era a filha dele, né? Onde reside na Cajazeiras 10, a Franci. Mas era aquele negócio, né? Não se importava tanto, né? Quem se importava mais era a gente, né? A família dela, né? A família de minha mãe, que se importava, falava, pedia que ela saísse de casa. Só que ela também estava com medo, né? De perder a casa que ela conviveu por causa da menina, né? De 6 anos de idade. Aonde é que elas iam morar se saíssem, né? A gente tem casa, a gente pediu para que ela viesse morar com a gente, mas só que é a lei, né? E ela queria que ele desse, né? As coisas da menina, porque ele não estava dando, nem colégio estava pagando. E aí depois, poucos dias depois ele ter sido chamado para audiência, ele pegou então e agrediu a sua mãe dessa forma. Exatamente. Ela chegou a contar, né, que agora ela acordou, ela tá falando muito pouco, a gente também não tá pedindo que ela se esforce muito, né? Chegou a falar que após ela ter entregado, né, o papel que o pessoal da vara da família pediu, e que ele recebeu, que ela conversou do que se tratava, que ele se enraivou mais ainda, né? Ele se enraivava, ela já tinha conversado com ele sobre a queixa que tinha dado na delegacia, tanto da 10 quanto na DEAN. E ele se enraivou também com ela na época por causa disso, né? Disse que ia matar ela, né? E se enraivou também por causa do fim do término e por causa desse papel, né? Da pensão da menina, que ela foi pedir a guarda e a pensão da menina. Aí ele se enraivou e aí discutiram feio, né? Eu não sei muitos dos detalhes porque a gente está esperando a recuperação dela para falar, né, mais coisas. Mas o básico é isso. Ok, Vanessa, muito obrigada pelas informações. Então, Zé, a gente segue acompanhando esse caso. A Vanessa, ela está se recuperando aqui no hospital. A família está na expectativa de que o Francisco de Souza, esse que a gente está vendo nas imagens, ele seja logo localizado pela polícia. Quem estiver assistindo ao Balanço Geral, que tiver visto este rapaz, pode ajudar a polícia, ligar para o Disque Denúncia, não precisa se identificar nos 3235-0000. E é importante, Zé, a gente sempre está reafirmando esse caso aqui no Balanço Geral, inclusive sobre os índices, né? Foi uma tentativa de feminicídio, por pouco a Vanessa, ela não perdeu a vida neste caso, mas em 2018 foram registrados aqui em Salvador 7 casos de feminicídio. Esse ano, até o dia 15 de junho, foram 6 casos. Em toda a Bahia, em 2018, foram 75 casos de feminicídio e este ano, até o dia 15 de junho, já são
49 casos. A gente sabe que esses números, né, Zé, eles aumentam a cada dia. Então, sim, é importante que as mulheres denunciem e que levem o processo à frente. A Vanessa conversava comigo de que, desta vez, ela não vai deixar que a mãe volte atrás no processo, né, depois dessa agressão ter chegado a este ponto. E a gente viu aqui a tentativa da família de que ela tivesse um acompanhamento psicológico para conseguir se desvencilhar da relação abusiva, né? Porque muitas vezes as pessoas não entendem porque essas mulheres continuam nesse ciclo de agressão, né? Foram 18 anos que a Vanessa conviveu com esse agressor, vivendo essas agressões, violência física, violência verbal, junto também com a criança, e muita gente não entende porque essa mulher continua, né, nesse ciclo do relacionamento abusivo. Então é importante sim que essa mulher tenha um acompanhamento psicológico, principalmente quando ela decide se desvencilhar disso e enfrentar, criar coragem e denunciar. Ela denunciou, recebeu várias ameaças e o resultado foi esse, né? O rapaz, ele voltou, ele cumpriu com a ameaça e quase tirou a vida dela. Então a gente continua aqui sempre alertando, informando, porque nosso papel também é conscientizar as pessoas, né? Os homens, as mulheres, de que é importante sim ter esse acompanhamento psicológico, de que é importante denunciar e que não pode deixar de levar o processo adiante, Zé. É com você. Olha, deixa eu falar só um negócio, gente. Quer dizer, eles conviveram, né, Maíra? 18 anos. Os últimos 8 meses já separados. Aí é que está o erro. Porque o crápula diz, eu não vou sair, essa casa é minha, saia você. Ela não tem para onde ir, sabe? Ela não tem para onde ir, ela não construiu nada. Ela sempre foi submissa, uma escrava desse ordinário. Onde ele mandava na casa, onde ele botava comida, onde ele dava roupa, onde ele dava a televisão, a geladeira. Então ele usava disso para escravizá-la, entendeu? E as filhas também. Aí teve que se sujeitar a morar com esse crápula 8 meses separado. Agora imagina se dá certo. 8 meses. Sujeito desse, asqueroso, dentro da casa de uma mulher separada já. Não dá. Então, a mulher, Maíra, como você e outras mulheres, tem que construir sua própria vida. Trabalhar, ir à luta e mostrar respeito, porque o homem só valoriza a quem mostra o respeito a ele. E essa é uma verdade. E você está diante de um exemplo aí. Nunca uma mulher pode ser submissa e subordinada a homem nenhum. Mulher tem que crescer por ela mesma. A mulher tem 2 braços, tem 2 pernas, tem inteligência, tem cérebro, o suficiente para ganhar igual ou mais que o homem, tá? Você é um belo exemplo disso, pela carreira que você construiu e pela mulher que você é, que eu conheço muito bem. Então, um crápula desse aí nunca vai chegar ao seu chulé. Nunca. Então, é a verdade. Enquanto a mulher for submissa ao homem, e aí pega um canalha como esse, ele vai bater, ele vai espancar, ele vai dar facada, até matar. Desculpe, viu, Maíra, mas eu tenho que, certas horas, desabafar. Um abraço, você volta já já com mais detalhes aí. Um anúncio de emprego atraiu dezenas de pessoas para o Alto das Pombas, na manhã de hoje aqui em Salvador. Encontrei até bomba e pinho hoje de manhã na fila do emprego lá. A fila chamou a atenção de quem passou pelo local. Uma oportunidade de trabalho e olha só o tamanho da fila formada. Reflexo do quadro de desemprego, que já atinge mais de 1 milhão de pessoas só aqui na Bahia. Tá difícil. Tá difícil, você tira por aí, né? Quantas pessoas estão aqui querendo essa oportunidade? Os postos de trabalho são para 2 unidades de uma rede de supermercado que devem ser abertas em breve no Corredor da Vitória e no Jardim Apipema. O número de vagas, no entanto, ainda não foi divulgado. Essa fila aqui é para uma primeira etapa de cadastramento. A partir dos dados, a empresa deve convocar os candidatos para uma seleção. Todo mundo vai ser atendido, independente de quem chegou cedo vai ser atendido primeiro. Entendeu? Quem chegou depois vai ser atendido depois, aí por aí vai. Ninguém vai ultrapassar ninguém aqui na fila. O anúncio foi feito através da Associação de Moradores do Alto das Pombas e atraiu logo no primeiro dia de cadastramento muita gente da comunidade que busca uma oportunidade no mercado de trabalho, como Maria José, que desde 2012 não tem emprego fixo. Quem está parada pega qualquer cargo. Eu não escolho, não.
que tiver, eu pego. Pois é, estamos aí no segundo semestre, tá? E prometeram que o desemprego ia cair. Você viu isso aí, minha amiga? Você, meu amigo, você que acorda às 5 horas da manhã, que bota o sapato, que vai bater de porta em porta, tá? Conheço advogados, conheço jornalista, conheço engenheiro, se pegando em qualquer emprego para sobreviver. Estamos na era da sobrevivência. Mas eles, lá, os mentirosos de Brasília, na campanha, sabe, disseram que o país ia ser outro a partir do segundo semestre. Rebanho de cretino mentiroso. Não mudou nada. O que a gente está vendo aí, ó, é desempregado para chuchu. Cada dia aqui eu recebo mais de 40 currículos. Tento ajudar todo mundo. Indico ali, indico cá, mas infelizmente eu tenho um limite. Uma obra feita em uma rede de esgoto está tirando o sossego dos moradores da rua do Olossá, isso em Itapuã. Um mau cheiro horrível e um grande buraco se formou após a obra ter dificultado a vida dos pedestres e também motoristas. Ou você aí consegue passar por essa coisa horrível? Há cerca de 2 meses que um serviço foi feito aqui na Rua do Olossá, na rede de esgoto. Em seguida, a prefeitura passou o asfalto. Só que tem mais ou menos umas 2 semanas, começou a brotar e formar esse buraco aqui no meio da rua, atrapalhando os carros que passam e atrapalhando a vida de quem mora no local. A gente já protocolou documento na subprefeitura, já ligamos para o 56, já fomos na Embasa, protocolamos o documento e a prefeitura, nem o Estado resolve, fica um jogo de empurra para a prefeitura e para o Estado e ninguém resolve. E a gente está aqui, tivemos que tentar consertar e não conseguimos até hoje. A gente está observando aqui que na Rua do Olossá, em Itapuã, tem casas, tem comércios, tem bares. O mau cheiro é muito forte e a lama escorre até o final da rua, né? Ninguém está conseguindo nem ficar aqui, porque você vê que nem tem morador, que era para estar todo mundo aqui reivindicando, não está nem tendo condições de ficar pela situação que está acontecendo aí. E como é que está o trânsito com esse buraco aqui, que vai de fora a fora aqui da rua? O buraco está aqui e olha só, ele vai até o outro lado da rua, corta a rua toda, os carros só tem mais ou menos esse espaço aqui, ó, para poder passar. E olha que aqui, de tanto eles passarem, já começou a quebrar aqui também. Olha só, tá vindo um carro neste exato momento, para a gente poder observar. É até um carro alto. E olha a dificuldade que esse motorista vai ter para poder passar por aqui. Ele tem que jogar o carro todo para a direita, diminuir a velocidade para poder passar. E mesmo assim, olha só, o tamanho do buraco que o carro tem que passar para poder conseguir, né? O senhor tentou passar aqui pelo lado esquerdo utilizando o passeio, só que o buraco aqui está muito grande, né? Exato, muito fundo e arriscado até quebrar o carro. E agora para poder passar vai fazer como? Eu vou dar uma resinha e tentar passar pelo lado de lá. Que é o lado um pouquinho maior, né? Melhorzinho, né? Os outros carros vão passar, um carro agora de passeio, um carro menor, para a gente também poder observar a dificuldade que os motoristas estão tendo de passar por aqui. O asfalto já vai quebrando ainda mais por conta do buraco, por conta do peso dos carros. Absurdo isso aqui. O pessoal da Embasa não dá uma solução, não tem respeito com o próprio morador. Vira e mexe, eles chegam aqui, consertam, passam o asfalto, vão embora e está tudo ótimo. Passa 1 mês, 2, estoura tudo de novo, é um fedor horrível, os carros não conseguem passar. E vai ficar impossível de passar carro, porque está tendo esse cantinho aqui ainda que não quebrou, mas com o tempo, com a erosão aqui, com a água do esgoto, vai terminar quebrando tudo aí de vez, entendeu? O que a gente quer é que a Prefeitura de Salvador, a Embasa, venha resolver esse problema, porque tem como resolver uma coisa simples para eles resolverem. Por favor, ajude a gente aqui da ladeira do Olossá. Olha aí, seu Calil, quem é que pode ajudar, quem é que pode salvar aí, Calil? Pelo que a gente pôde perceber aí, Zé, são 2 órgãos, Prefeitura de Salvador, né, através da Secretaria de Manutenção, e a outra Embasa, que é responsável pelo abastecimento de água e também pelo serviço da rede de esgoto aí do local. Então, o que a população está cobrando e até pedindo por favor, e não é favor nenhum, é obrigação, porque o que a gente está vendo aí é a destruição desse local, onde o veículo tem dificuldade de passar, como a gente viu aí na matéria do Pedro Centro-Sé. O pedestre tem dificuldade para passar e é um problema muito sério. Então, vamos aguardar aí o que a Prefeitura e a Embasa vão falar, e não é nem falar, vão e quando vão resolver o problema dos moradores aí desta rua, no bairro Itapuã, aqui na capital baiana. Quer passar uma tarde em Itapuã? Só não passa por essa rua aí, Zé. Se a pessoa quer passar uma tarde no buraco de Itapuã,
Essa é a vergonha aí, ó, de Itapuã. Agora, garanto que Itapuã está cheio de vereador dizendo que foi eleito por Itapuã. Deputado dizendo que ali tem voto. Não, eu tenho 400 votos, eu tenho 500 votos. Por causa de balela que não engana mais a ninguém. Uma escadaria cheia de buracos coloca em risco os moradores do bairro Saramandaia. Isso aqui em Salvador. O repórter Henrique Oliveira esteve no local. Veja só e olha o desabafo dos moradores. A escadaria foi construída há quase 20 anos e, segundo os moradores, nunca teria passado por reforma. Desde essa época, ninguém ainda veio fazer uma reforma, ninguém ainda veio fazer uma manutenção. E assim, a gente está desdeixado, a gente está uma população esquecida. Manuela passa por aqui todos os dias com um filho de 3 anos. Semana passada, os dois caíram neste buraco. Para evitar novos acidentes, ela mesma colocou este pedaço de madeira no local. Amenizar aí que o pessoal sobe e desce para não cair de novo, novamente outra pessoa. E ali também. A gente que improvisa aqui com as tábuas para a gente passar, a gente capina, a gente mesmo ajuda um ou outro aqui na rua. Além dos buracos, o local está às escuras, pois, segundo os moradores, alguns postes estão com lâmpadas queimadas. A vegetação crescida também é motivo de queixa. Outro problema aqui, segundo os moradores, são os imóveis abandonados. Nesse aqui tem muito mato crescido que pode servir de esconderijo para bandidos. É que essa escadaria aqui é uma importante ligação entre o bairro Pernambués, lá em cima, esse meio aqui é Saramandaia, e as pessoas utilizam isso aqui para chegar à Avenida ACM. Escuro, com mato crescido, a escadaria repleta de buracos e todo mundo se queixa. Dona Maria José, que está aqui, ó, ela é confeiteira, tem muitas encomendas para entregar, pode vir para cá. Isso. E aí, quando precisa descer aqui com as bandejas na mão, é um transtorno. E trabalho também, vou trabalhar, venho de noite, venho aqui nessa escuridão, venho morrendo de medo. Fico olhando para ver se eu vejo alguém aqui, ó, que as meninas às vezes ficam aqui na frente, aí eu fico olhando para ver se tem alguém para poder fazer, eu venho até em casa com segurança. Pois é, agora o que mais me deixa revoltado é que líderes comunitários, vereadores, só sobem aí no ano que vem. Ano que vem, se prepare, que vão subir aí mais de 30, dizendo que representam a comunidade de Itapuã, que não representa coisíssima alguma. Daqui a pouco a gente vai conhecer uma história de um jovem atleta baiano que conseguiu se classificar para os Jogos Pan-Americanos no Peru, sem treinador e sem patrocínio. Espera aí, fica aí na sua, vamos pegar uma caneta aqui que eu vou dificultar mais seu... Espera aí. Consegue atirar aí? Consigo. Aí? É. Eu fiz um ponto aqui, você consegue atirar aqui? Consigo. Então atire 2 vezes no mesmo lugar aí. Agora eu me afobei, viu? Agora que eu peguei foi aqui são os alvos aqui e tal. Né? Ele atirou 2 vezes, aí teve a distância de 25 metros, agora ele vai atirar aqui de 25 metros, nesse pontinho que eu fiz aqui, ó. Tá preparado? Estou preparado. Então bora. Cadê para apertar aqui o botão para lá, se picar para lá? Rapaz, aí lá vai ligeiro, né? Olha lá, uma carreira terrível. Essa é a vitória nossa, ele ainda vai competir, você vai ver a capacidade dele aqui na Record, que estamos transmitindo o Pan-Americano. Um estudante de odontologia foi denunciado por exercer ilegalmente a profissão. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos no consultório onde os atendimentos eram feitos. Olha isso, dentista, picareta. A operação aconteceu em uma clínica odontológica na Avenida Princesa Isabel, bairro São Caetano, em Itabuna. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos para a investigação de um estudante de odontologia pela prática de crimes como estelionato, exercício ilegal da profissão e lesões corporais. Entre os materiais apreendidos estão jalecos utilizados pelo estudante, além de uma máquina de cartão, fichas de pacientes e computadores. Durante a ação policial, o investigado não foi preso. Ele vinha atuando, se passando como dentista e atuando em clínicas. Começou atuando na clínica de Vitória da Conquista, onde foi realizado um processo e onde a Polícia Civil local daquela cidade está investigando o fato. Aqui em Itabuna, por exercer a mesma atividade e praticar diversos procedimentos especializados para dentistas, autorizado pelo CRO, ele está sendo investigado por esse fato.
Dona Josefa, de 81 anos, diz que é paciente do investigado desde o ano passado e não imaginava toda essa situação. A senhora foi para implantar todos os dentes? Foi para implantar todos os dentes. Passei 8 meses, não desconfiava de nada. Pensei que ela era uma pessoa honesta e de... Segundo o delegado, um advogado esteve aqui na sede da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Itabuna para acompanhar o depoimento de uma funcionária da clínica nesta terça-feira e teria informado que em breve o investigado se apresentará aqui no local para prestar maiores esclarecimentos. Dentistas que atuam na clínica também deverão ser investigados para esclarecer se tinham alguma ligação com a prática. Ele vai se apresentar à polícia, porque ele tem que ser interrogado, se não se apresentar vai ser encontrado. E o advogado dele já compareceu à delegacia no momento que foi conduzida uma das funcionárias para prestar declarações e prometeu à polícia que vai marcar uma data para apresentar o seu cliente. A vítima que acompanhamos na reportagem já compareceu no Departamento de Polícia Técnica, onde fará exame de corpo e delito. Coisa que ele faz é se apresentar lá. Hospital do Dente. Olha lá, jaleco, a maquininha para você passar lá, ó, seu balaio de gato, R$70, 80. A placa bonitinha. Só que ele é estudante, amigo. Ele é estudante. Ele não pode exercer a profissão. Ele é estudante. A odontologia, se eu não estiver enganado, são 7 anos dentro de uma faculdade. Ele quer, como estudante, já atender, já receber dinheiro, já ganhar. Que ansiedade é essa, garoto? Hein? Que ansiedade é essa? Já pensou? Um estagiário de jornalismo ficar aqui 3h10 no ar, dizendo que é formado em comunicação em Harvard, na Suíça, Alemanha. Chega, só que aqui na TV da Caruara, né? TV, meu amigo, da Caruara. E aí, qual é a Caruara que der no dente dos outros? Imagine. A CM, nosso câmera, teve lá tem 6 meses, esse lugar aí. Diz que o cara fez, ó, o senhor vai ter que fazer aqui 42 obturações. Ele disse, espera aí, rapaz, só tenho 32. Mas o senhor passa logo a máquina aqui. Estudante de odontologia, exercendo a prática ilegal. Vai fechar tudo aí. Agora, ele podia, sabe o quê? Ó, você não vai preso. Mas todos os dias, durante 1 ano, você vai estagiar na boca dos presidiários. Você vai olhar a boca dos presidiários e vai fazer um relatório e passar para o dentista. 1 ano. De 8 às 10, de 8 ao meio-dia. Aí, meu almoço. Almoça com os presidiários, qual é o problema? Cadê o Matheus Borges? Ele conversou com a família dos mecânicos mortos. E agora você vai saber a realidade. O que é que aconteceu com o tio e com o sobrinho? Os comerciantes do Bairro do Lobato, meu querido pós-graduado, Matheus Borges. Olha, Zé, muito boa tarde para você, para quem acompanha o Balanço Geral. A família, como você bem disse, também busca entender. Ainda não se sabe o que de fato aconteceu. A única coisa que se sabe é que os criminosos, 2 homens, chegaram a pé, muito bem vestidos. Isso quem conta são as testemunhas. Testemunhas que estavam espalhadas pela rua. A rua estava lotada, era por volta de 10h30 da manhã, 10 horas da manhã. Muita gente na rua. É uma rua com muitas oficinas, né, de carro, de sucatas também, alguns reformando o veículo ali nessa rua, Avenida 2 Irmãos, e de repente, tanto o tio quanto o sobrinho, que estavam trabalhando tranquilamente, assim como todos os outros dias, foram pegos de surpresa. Esses 2 homens, segundo testemunhas, chegaram atirando para todos os lados, por isso não se sabe também se o tio e o sobrinho, o Douglas e o Osmar, o Robson e o Osmar, eram de fato os alvos, né, dessa ação criminosa. O que se sabe é
que, segundo testemunhas, esses dois criminosos, a polícia ainda está para confirmar, mas segundo testemunhas, essas duas pessoas que chegaram atirando são pessoas do bairro, do próprio Lobato, muito provavelmente de uma facção criminosa rival. Ou seja, segundo o que as testemunhas dizem, é que essas duas pessoas são da outra rua, do outro lado da rua, eles apenas atravessaram, são pessoas que comumente já viviam caminhando pela rua onde o tio e o sobrinho trabalhavam e não se esperava que eles chegassem, na verdade, e já fossem atirando para todos os lados. Tanto que um deles, o Robson, o tio e o sobrinho, o Osmar, um deles morreu na hora, o outro foi encaminhado para o hospital, mas acabou não resistindo. Uma outra pessoa que também trabalhava durante do mesma oficina do Robson, né? Ele acabou sendo baleado no braço. Essa pessoa continua internada na UPA, lá do subúrbio de Salvador, aguardando, né, uma cirurgia. Essa pessoa também pode ajudar nas investigações, assim como todas as outras pessoas que estavam na rua no momento dessa ação criminosa. O Departamento de Homicídios de Proteção à Pessoa de Salvador é quem está investigando o caso. A gente está no IML acompanhando, né, a saída desses dois corpos, do tio e do sobrinho. Eles devem sair a qualquer momento, os corpos já foram liberados. A família continua aqui no IML apenas para fazer aquele trâmite legal de retirada dos corpos para encaminhar para o cemitério onde deve ser enterrado na Quinta dos Lázaros hoje à tarde. A família ainda muito abalada, claro, não quer falar, não quer gravar entrevista. A gente conversou com uma dessas testemunhas, um morador que estava na rua, que estava na hora do crime. Vocês vão acompanhar aqui no Balanço Geral com exclusividade daqui a pouco, tá? Mas enquanto isso, eu conversei com os familiares, eles estão abalados, perguntei se havia alguma relação criminal, se eles tinham algum envolvimento, se tinham algum inimigo da área ou do próprio bairro vizinho. A informação foi negada de que nenhum deles, nem o tio, nem o sobrinho, nem o Robson, nem o Osmar, havia alguma ligação criminosa, não tinham em nenhum momento, segundo a família, feito parte de nenhuma facção criminosa, mas o que se sabe é que eles estavam trabalhando normalmente, como todos os dias, e foram pegos de surpresa. O que chama a atenção é que esses dois homens, um que atirou e o outro que estava dando apoio, né, o outro comparsa, eles chegaram tranquilamente na rua, é o que você vai ouvir daqui a pouco aqui no Balanço. Eles chegaram tranquilamente, deram um bom dia aos moradores e de repente começaram a atirar para todos os lados. Foi um corre-corre, as pessoas se escondendo por dentro das oficinas, mas quem foi baleado de fato foram essas três pessoas, o Robson, o Osmar e a outra pessoa que está internada na UPA, também do subúrbio ferroviário, perdão. Olha, daqui a pouco a gente vai trazer outras informações sobre esse caso que assustou e chocou os moradores do Lobato, principalmente ali da Avenida Dois Irmãos, uma rua pequena, uma viela pequena, mas com muito movimento de carros. Afinal de contas, é uma rua importante para esse tipo de serviço, né? Muita gente conhece essa rua exatamente por conta do trabalho que é feito nos carros, nos veículos. Vocês estão acompanhando também imagens do Robson, imagens do Osmar, essas duas pessoas que estavam trabalhando e foram baleadas. Um morreu na hora e o outro acabou morrendo no hospital, acabou não resistindo. Bom, daqui a pouco a gente vai ouvir a entrevista que eu fiz com a exclusividade dessa testemunha, que conta com detalhes como esses homens agiram e como é que eles chegaram atirando. Você vai acompanhar daqui a pouco aqui no Balanço. Zé. Ok, obrigado a você. Então, portanto, isso aí está, pelo que você me falou, Matheus, pelo seu relato, o que eu entendi é o seguinte: eu tenho uma oficina em um determinado lugar na periferia de Salvador, mas preciso pagar um pedágio para essa oficina funcionar. E ele foi cobrado por esse pedágio uma vez, duas, não pagou e morreu. É isso? Então, estamos virando o Rio de Janeiro, milícia. Pagou, vive, não pagou, morre. No Rio de Janeiro, você lembra que tinham 49 oficiais e foram presos 49 oficiais que estavam envolvidos na milícia. Gato, net, luz, água, tudo isso tinha que pagar para a milícia. Imagine que mundo nós estamos vivendo. Eu não quero acreditar que aí no Lobato, Alto do Cabrito, isso esteja acontecendo e esses dois rapazes pagaram com a vida, porque não tinham dinheiro, a moeda, para pagar ao traficante. Eita, e atenção, exclusivo!
A polícia está à procura do homem suspeito de matar a facadas uma mulher de 31 anos, grávida de 3 meses em Camaçari, região metropolitana de Salvador. A polícia trabalha nesse caso tem 3 dias. Portas fechadas e grades trancadas. A casa onde o crime foi praticado amanheceu assim, vazia. Na rua Maria Emília, em Camaçari, também era difícil encontrar informações sobre a morte de uma moradora que muita gente conhecia. Vizinhos ainda estavam assustados e preferiam o silêncio. A noite foi movimentada no local. O crime foi por volta das 7 horas. A mãe da vítima mora em Mata de São João, a cerca de 20 quilômetros de Camaçari, também na região metropolitana de Salvador. Logo que soube, correu para a porta da casa da filha. Parecia não acreditar no que estava acontecendo. Elaine Bastos Barbosa tinha 31 anos. O corpo dela foi trazido aqui para o Instituto Médico Legal de Camaçari. Familiares contaram que ela estava grávida de cerca de 3 meses. A liberação do corpo só deve acontecer à tarde. Até amanhã, os parentes ainda não estavam aqui para tratar desse processo de liberação. Mas o trabalho de investigação da polícia começou cedo. A titular da Delegacia de Homicídios conta que o principal suspeito do crime é o genro de Elaine. Ele chegou na casa da sogra pedindo dinheiro ou o aparelho celular. A vítima, Elaine, ela era cabeleireira, né? Estava em casa, na varanda da casa, com uma amiga tomando cerveja, quando o Cleison chegou em um carro branco e queria dinheiro e o celular, segundo a própria vizinha. Ela levantou, entrou e ele foi atrás, jogou ela na cama, tentou esganá-la. E como não conseguiu, ele foi até a cozinha, pegou uma faca e deu um golpe entre o tórax e o pescoço, né? E ela ainda chegou a pedir socorro, mas ela foi a óbito pela gravidade do local onde ela foi atingida. A polícia ainda tem informações de que o criminoso fugiu com um motorista por aplicativo, que também pode ter sido ferido pelo homem, identificado apenas como Cleidson. Resta agora nós investigarmos para saber se esse motorista que foi golpeado também com a faca estava com ele aqui em Camaçari, se é comparsa dele, porque a informação também é que eles, antes de chegarem na casa da vítima, praticou um assalto em uma loja aqui em Camaçari. Seu Calil, o que será que aconteceu aí? Qual o motivo dessa crueldade, hein, Calil? São perguntas, Zé, que ainda precisam, né, urgentemente de respostas para verificar, para descobrir de fato por que essa mulher foi morta, uma profissional, uma trabalhadora, cabeleireira, morta de forma tão cruel em Camaçari. Um crime realmente pesado e que agora o Departamento de Homicídios em Camaçari vai apurar. E é claro que nós não vamos cometer nenhuma irresponsabilidade de querer se adiantar aquilo que a polícia ainda está investigando. Mas mais um crime bárbaro em Camaçari, na região metropolitana de Salvador. Falando em homicídios, 7 pessoas foram assassinadas nas últimas 24 horas em Salvador e região metropolitana, contando também com a morte dessa cabeleireira que aconteceu em Camaçari, na região metropolitana de Salvador. Um assassinato que deixou toda uma rua perplexa com aquilo que a gente acabou de mostrar aqui nessa matéria, Zé. Vamos cair direto para o helicóptero. João Calil, uma tartaruga ferida. Em que local nós estamos aí, Calil? Zé, estamos aqui sobrevoando Ondina, praia de Ondina, e você vê aí essa imagem, uma tartaruga. A informação que a gente recebe é que essa tartaruga ela está muito ferida e alguns banhistas que avistaram ela estão tentando colocá-la novamente, tentando colocar novamente ela na água, mas ela não consegue sair do local aonde está. Então há essa preocupação. Não sabemos o que pode ter causado esse ferimento, se foi por parte do homem ou algum outro animal